O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero sentar-se. Nós estamos acompanhando o livro de Samuel, agora o segundo livro, e vemos nesta liturgia da 4ª semana do tempo comum, nós vemos esses 3 episódios que hoje são narrados, um deles no livro de Samuel, e que mostra a situação de Davi, esperando as notícias a respeito da revolta que tinha sido levantada pelo seu próprio filho, Absalão, e ele vê a cena destes informantes que chegam correndo diante dele. Até aí ele está já mais tranquilo, porque percebe que são notícias de vitória, boas notícias. No entanto, eram notícias trágicas,
porque apesar dele ter vencido a revolta, o seu general, Joabe, e os seus combatentes venceram a revolta do próprio filho de Davi, no entanto, ele foi traspassado por 3 flechas do próprio Joabe. E aquilo que parecia ser motivo de alegria para todos, afinal de contas estava abafada a revolta do filho de Davi, no entanto, termina tudo com um pranto tremendo. E daí nós vemos o quanto Davi, que tinha pecado, Davi que tinha sido adúltero, Davi que tinha cometido um homicídio, que nós conhecemos da sua história passada, estava bem ciente de que ele estava sendo castigado pelo seu pecado, a tal ponto que ele chora em prantos a morte do filho e diz: por que eu não morri no teu lugar? Ou seja, ele tinha consciência de que o pecado era dele e de que ele estava sendo castigado e tinha que sofrer aquilo. E nós vemos como no Antigo Testamento, lembremos que ainda não tinha Nossa Senhora nascido, ainda não existia o sacramento da confissão e a penitência era o caminho para quem havia cometido um pecado. E muitas vezes a penitência durava muito tempo. E é o caso de Davi, que chora a morte de seu filho, sabendo que tudo aquilo era por causa do pecado que ele havia cometido também. Então nós vemos o quanto Deus não deixa de premiar a virtude e também não deixa de castigar o pecado. Então nós devemos viver buscando a misericórdia de Deus, mas viver também fugindo do pecado. Não podemos abusar da misericórdia de Deus, porque das mãos dele, Deus, nós não escapamos. Ou estamos nas mãos da misericórdia, ou estaremos nas mãos da justiça. E no Evangelho nós vemos o quanto a fé é premiada, o quanto nós temos 2 episódios de fé. Um é deste chefe da sinagoga, chamado Jairo, que tinha sua filhinha de 12 anos, que estava mal à morte, e ele vai diante de Nosso Senhor, no meio da multidão, cheio de fé, de confiança em Nosso Senhor. Ele era judeu genuíno, e ele chega diante de Nosso Senhor e pede que Nosso Senhor impusesse as mãos na sua filha, porque era o costume, ao pedir os sacerdotes, que quando fossem pedir uma bênção para as pessoas, eles impunham as mãos e faziam uma oração. E ele ia cheio de confiança: bom, se o mestre for em casa e impor as mãos sobre minha filha, tudo estará resolvido. E Jesus então sai com Jairo para ir na sua casa, e no meio daquela multidão toda, uma senhora, coitada, 12 anos, que sofria de uma hemorragia, e que na sua retidão, na sua humildade, lembrando que naquele tempo as mulheres não eram tão bem acolhidas como hoje em dia, já isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje se tem o lugar perfeito como se deve ter, pelo menos naqueles que vivem seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho e, portanto, seguindo o caminho da verdade. Sabemos que Deus criou homem e mulher, e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, existe essa dignidade do ser humano, homem e mulher, diante de Deus, mas naquele tempo a mulher era colocada um tanto de lado. E imagine esta mulher no meio da multidão querendo chegar, e ninguém talvez fosse conhecida como alguém que sofria, porque está dito que muitos médicos, ela passou por muitos médicos, então possível que muitas pessoas conhecessem, sabiam o quanto ela era sofrida, e ela dá um jeito de se aproximar e tocar em Nosso Senhor. E ela, quando toca, cheia de fé, porque ela mesma vai pensar: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Então nós vemos esta fé que foi premiada imediatamente. Então, às vezes nós queremos sinais de que fomos atendidos.
O maior sinal para sermos atendidos nas nossas orações é nós termos uma fé como esta senhora aqui, que ela, no seu coração, não duvidava, ela tinha certeza absoluta: se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E foi o que aconteceu de imediato. Mas nosso Senhor quis premiá-la ainda mais e quis deixar que a história registrasse esse fato para o nosso bem, para nós também crescermos na fé. Porque Jesus disse: quem me tocou? Imagine uma multidão, Nosso Senhor caminhando e todo mundo esbarrando e querendo falar com Nosso Senhor, querendo ver, e todo mundo impressionado: nossa, que ele está indo agora na casa do chefe da sinagoga, etc. Quem me tocou? E os apóstolos: mas Senhor, até nós estamos aqui vos tocando, porque com essa multidão aqui é impossível saber quem te tocou. Mas alguém me tocou e saiu uma virtude, saiu uma força de mim. Nosso Senhor sabia, Ele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele sabia muito bem, mas Ele queria que a mulher fizesse esse ato de confiança nele. Ela, com medo, tremendo, cai de joelhos diante dele e diz: foi eu. E olha como Nosso Senhor trata esta senhora: filha, a tua fé te curou. Jesus faz questão de chamar de filha, para que ela já tirasse todo e qualquer receio de se aproximar de Nosso Senhor. Filha, tua fé te curou. E Nosso Senhor vai dizer que é a tua fé, não vai dizer eu te curei. Claro que foi Ele que curou, mas Ele vai dizer a tua fé te curou. Então, quando nós não somos curados, lembre-se, quando nós não somos curados, é porque não é o problema que Deus não está nos atendendo, é o problema que nós temos uma fé apocada. Padre, quer dizer que todo mundo que tem uma fé assim, viva, pode ser curada mesmo? Mas é evidente. Se uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer com que a gente faça os maiores milagres, então vamos pedir na missa de hoje tendo o exemplo da fé desta senhora, de termos a certeza de que podemos ser curados agora dos nossos defeitos, das nossas misérias, dos nossos desvios, se nós pedirmos com fé a Nosso Senhor. E foi o que essa senhora fez. Vai em paz e fica curada dessa doença. Claro que Jesus também queria tranquilizá-la: fique tranquila, porque está curada mesmo. E para tirar toda e qualquer ação que o demônio pudesse depois dizer, ou na história também alguém pudesse inventar. Não é que essa senhora estava ali no meio da multidão e teve um vento qualquer e que por acaso ela ficou curada, porque não se sabe, aqui no Evangelho está claro. Nosso Senhor confirma que ela foi curada por causa da sua fé e porque ela tocou nele. Ora, depois Jairo, que chega em casa, já tinha recebido a notícia de que a filha tinha morrido, e Nosso Senhor chega e a multidão está gritando, chorando. Muitos ali estavam com lágrimas de crocodilo, porque daqui a pouco já estavam zombando de Nosso Senhor, estavam caçoando de Nosso Senhor. E por quê? Porque não tinham fé, porque viviam sem fé. E porque viviam sem fé, estavam ali fazendo um teatro. Morreu a filha de Jairo. E Nosso Senhor manda sair todo mundo. Só fica lá quem tinha fé. Os pais, Jairo com a sua esposa, e os 3 apóstolos que Nosso Senhor tinha chamado. E Nosso Senhor disse: Talitá cum, menina, levanta. E ela ficou curada, ressuscitou, ficou melhor do que estava antes de ter a doença. E Nosso Senhor ainda tem a delicadeza de dizer, mandar dar de comer à menina. Então nós vemos o quanto nós devemos confiar em Nosso Senhor e termos a certeza de que, ainda que estivermos mortos, Ele pode dizer: levanta-te. E ainda tem o carinho de mandar dar de comer. Então vamos confiar em Nosso Senhor e viver em função deste amor que Ele tem por cada um de nós, e que o que Ele pede de nós é que nós tenhamos fé. Choremos os nossos pecados, como Davi. Quando formos castigados, não nos revoltemos, mas tenhamos a fé desta senhora e a fé de Jairo, para que possamos viver alegres, mesmo diante das notícias mais trágicas que podemos ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.